Opa, boa tarde, meus fiéis seguidores. Aqui, ó, eu não fiz vídeo esses dias, né? Eu estava ocupado, na verdade isso aí se chama desocupação. Eu estava com preguiça. Então, venhamos aqui. Comecei com a D4. Ela é meio forte essa abertura, porém poderia ter subido melhor com E4, que seria mais forte ainda. Ele defendeu, falei beleza, ataquei o peãozinho dele. Ele não defendeu o peão, mas eu também não podia pegar o peão pendurado por conta da dama. Aí eu queria fazer o meu lance nessa aqui era trazer o peão, o bispo pra cá em uma jogada só. Pra colocar pressão aqui, pra ele ter que defender mais essa região, tá ligado? Mas o lance foi errado, foi essa bomba aqui. Aí ele atacou meu peão, defendi meu peão. Ele atacou mais ainda, eu defendi, porque eu ainda queria manter uma igualdade aqui no centro, então... Ele capturou, recapturei. Se ele capturasse aqui de cavalo, eu capturava de cavalo. Aí esse lance aqui defendendo o peão dele, tá ligado? Mas eu não ia capturar não. Agora, ó, vocês veem que meu lance aqui foi... Aqui, ó, foi errado aqui o lance. Aqui, ó, depois que eu joguei aqui, ó, bolinha aqui em cima, aqui, ó. Desde o início eu tava pensando aqui, mas só que meu dedinho escorregou, tá aqui. Aí ele fez praticamente a mesma coisa, só que com o bispo de casas brancas. Eu subi a dama, porque eu queria rocar. E se eu rocasse, a minha torre ficaria aqui embaixo da dama, já preparando a linha aqui para abrir, que eu já tava pensando em abrir essa linha aqui. Aí ele subiu a dama também, eu roquei, ó. Ele rocou pro meu lado. Ele poderia ter... É que ele prendeu o bispo dele aqui, mas por exemplo, se ao invés de ele rocar, ele jogar aqui pra cá. Aí eu, por exemplo, eu tirava o bispo cravando a torre dele, a dama dele aqui, ele tirasse o bispo dele. Tirasse o bispo dele pra cá, aqui ó, pra ele poder rocar pra outro lado, por exemplo. Que aqui eu ia já trazer a torre aqui pra cá, ó. Que ele já rocava pra esse lado aqui, ó. Que ficaria um lance melhorzinho, sabe? Mas ele foi lá e rocou pro mesmo lado que eu. Que não foi muito legal do lance dele. Não foi muito inteligente. Aqui eu já queria cravar a dama dele, né? Que se ele tirasse o cavalo, ele perdeu uma dama. Aí ele fez esse lance. Eu fiz esse. Que aqui eu tava querendo destruir a estrutura de peões dele aqui, ó. Para enfraquecer as casas em torno do rei. Eu não sei porque que esse enfraquecimento de casas não é reconhecido muito bem pela engine. Aí ele ameaçou mais meu bispo, o que eu fiz? Joguei o bispo aqui. Ele poderia ter capturado? Poderia, ele poderia ter capturado assim, pra fazer uma mega troca e no final ganhar material? Poderia. Mas ele não fez, tá ligado? Ele preferiu ameaçar meu cavalo. Eu joguei o cavalo aqui, ele capturou aqui, eu não vi esse lance. Eu esqueci da dama ali, ó. Ele capturou aqui, falei beleza. Dei o chequezinho bobo, ele capturou. Eu já forcei aqui esse bispinho aqui, ele tirou. Joguei a torre aqui, caso ele colocasse o cavalo aqui, tá ligado? A gente ia fazer uma super troca, que é assim. Não. Tipo, se ele, por exemplo, ele joga aqui, eu faço assim, ele faz assim, eu faço assim. Aí ele vai ameaçar a torre aqui. Eu forçava uma troca de damas, ele captura, eu recapturo, tá ligado? Ele tá com vantagem material aqui, ó. Vantagem material ali, até ali, ó. Até esse momento ele estaria com uma vantagem material. Mas não prefiro fazer isso. Ele subiu o peão. Eu joguei a dama aqui em cima. Ele capturou, não sei porquê. Eu lancei aqui, ameaçando a torre dele. Ele jogou o cavalo na frente. Eu capturei de bispo. Ele capturou de rei. Uns lances muito ruins que vocês estão vendo aqui, ó. Uns lances muito ruins. Aí eu subi a torre. Ele subiu aqui. Falei, beleza. Joguei a torre aqui mais pra cá, pensando em dar esse cheque. Aí ele desceu. Aí eu subi a dama. O rei no caso. Aí ele fez a dama.
Quebrei a dama dele. Ele lançou aqui, não era muito bem, não era muito certo. Se ele tivesse voltado a dama, seria melhor. Aí eu capturei de rei mesmo. Oh, soltei o bagulho. Aí ele jogou isso aqui. Não sei porquê. Aí eu dei o cheque ali. Ele não viu que ele poderia capturar de torre. Mas tudo bem, eu capturei a torre dele. Ele jogou o cavalo aqui, ele tava pensando em fazer isso aqui. Não, isso aqui não. Ele tava pensando em jogar isso aqui. Aí eu, beleza. Ameacei o cavalo, ele jogou, eu capturei de torre, ele capturou de cavalo, eu recapturei de cavalo ameaçando esse bispo aqui dele. Ele tinha que tirar o bispo. Tirou o bispo capturando ali. Eu ofereci o cavalo aqui. Caso ele capturasse, eu capturava assim. Ele preferiu não capturar. Dei o chequezinho. Eu joguei aqui pra baixo, né? Ameaçando esse peão. Ele desceu o peãozinho dele. Eu joguei o cavalo pra cá. Que eu não podia jogar aqui nem aqui. Tava ameaçado pelo peão. E aqui não seria um bom lance por conta do cavalo. E eu também não queria recuar tanto assim pra cá o cavalo, senão eu ia perder muita desvantagem. Ia ser muita desvantagem. Aí eles subiu um peão, capturei, deixei o cavalo dele cravado, capturei. Ele desceu, aí ele desceu esse, eu subi esse. Ele desceu, eu recapturei. Foi da lança, eu recapturei. Ele jogou o rei pra cá, já pensando em girar aqui pra cá. Ele jogou o cavalo ali. Eu subi o peão. Ele deu cheque. Eu coloquei o meu rei mais próximo do peão, protegendo o meu peão. Ele jogou o rei pra lá. Não foi uma escolha muito boa. Aí eu joguei. Eu subi. A engine não reconheceu esse bagulho aqui. Esse movimento aqui. Mas se eu não tivesse jogado, ele capturaria esse peãozinho aqui. Ah, mas o cavalo tá protegendo. Eu teria que voltar o cavalo muita coisa. Por exemplo, eu não jogo esse. Por exemplo, que eu subo o peão. Aí ele captura aqui. Eu capturo aqui. Meu cavalo, onde que ele tá, pô? Ia ser muitos lances até eu poder reestruturar o cavalo pra uma posição melhor, tá ligado? Aí eu preferi subir o peão pra não dar chance dele capturar. Caso ele capturasse aqui, eu só recapturava assim. Ou recapturava assim, alinhando meus peões e tirando o peão dobrado, né? Aí jogou o rei ali, querendo travar tudo aqui pra mim não capturar o cavalo, mas eu já não podia capturar o cavalo por conta do bispo. Ou seja, isso aqui foi só um lance nada a ver mesmo. Eu subi ali, ele jogou o bispo ali, eu joguei torre aqui, ameaça do bispo dele. Ele tirou, não sei porquê. Aí eu fiz a dama. Ele podia capturar, mas ele não capturou, ele jogou o cavalo aqui. Eu falei, beleza, capturei eu dei o cheque nele. Ele saiu, capturei o cavalo, ele jogou o bispo ali. Nada a ver, mas tudo bem. Dei outro cheque, ele jogou pra baixo, dei mais um cheque. Eu tava tirando, eu não queria colocar minhas peças em casas brancas por conta do bispo. Aí ele capturou ali, beleza, dei cheque. Ele jogou cheque, ele jogou pro lado, cheque de novo. Aqui ele demorou um pouco, ó. Ele demorou 10 segundos pra fazer isso, que ele não queria entregar, mas tudo bem. Dei o mate. Ele não queria entregar o bispo, mas depois que ele perdeu a chance de capturar a dama que eu forcei, mesmo que ele perdesse o bispo, ainda seria muito bom ele capturar a dama pra me capturar assim. Aí ele podia fazer isso, jogar pra cá, impedir o avanço do peão. Tá ligado? Jogar pra cá. Talvez ele jogasse o rei pra cá, porque não tem muita coisa pra fazer. O cavalo tá numa posição boa, ameaçando esse peãozinho aqui. Tá ligado? Ele não poderia capturar esse aqui, né? Aí vai que ele joga pra cá. Aí eu ia subir o peão. Eu jogo pra cá, ameaçando esse peão. Eu jogava pra cá, defendendo o peão. Aí ele mexia o rei. Eu dava um chequezinho no rei. O rei saía. Eu não podia jogar pra cá. Eu levantava esse peão. Tá ligado?
Aí ele teria que jogar pra cá de novo. Ele não poderia jogar, vai que ele quer capturar assim, não pode. Vai jogar assim. Aqui, ó. Esse daqui não pode porque está protegido. E esse daqui também não pode porque está protegido. Aí no próximo, aí eu faria este lancezinho. Vai que ele joga aqui protegendo essa casa aqui, ó. Eu faria esse lance. Aí ele não pode capturar, teria que jogar pra cima. Aí seria um quebra-cabeça aqui, sabe? Seria mais estruturado subir esse. Aí ele vem pra cá, tenta capturar isso. Aí eu subi, ele teria que mexer o cavalo aqui pra cá pra não deixar. Ó. Eu capturaria. Aí aqui ele perdeu de qualquer jeito. Eu fazer a dama. Ia jogar pra cá. Ia jogar assim. Ele... E acabou, né? Porque não podia fazer mais nada. Poderia capturar, poderia fazer mais nada. Ia acabar um checkmate, mas só que um pouquinho mais prolongado, né, velho? Ia ser mais prolongado, mano. Mas ele escolheu errado com algumas paradas, né? Olha a demora que ia ser, ó. Tanto de lance, pô. Ia acabar lá pro lance 60, mano. Acabar lá pro lance 60 o bagulho. Aí ele deixou de capturar a dama aqui, velho. E fez esse lance aqui, mano, que eu não entendi muito bem. Eu falei, ué, ele poderia capturar a dama. E eu ainda deixei ela, eu ainda dei esse checkzinho. Depois só de meme eu roubei o cavalinho dele, mano. Eu peguei o cavalinho dele aqui só de meme, mano. Não tava nem... O cavalo do cara não tava nem me incomodando praticamente. Aquele cavalo, a cavalo aqui, ó, ele voltou o cavalo praticamente pra uma posição inicial, mano. Praticamente uma posição inicial, velho. Só que na minha parte do tabuleiro, né, mano? Só que minha parte do tabuleiro, velho. Aí deu ruim pra ele, velho. Ele não escolheu muito bem as peças. Ele tava com 307, se eu não me engano. 305, mais ou menos. Não lembro. Aí deu isso, né, velho? 305, eu tava com... Vamos supor, se desse 8 aqui e aqui sobe 8. Ou seja, ele tava com 305 e eu com 318. Não era uma diferença tão grande, né, velho? Mas a escolha de movimentos não favoreceu ele. Acontece. Acontece. E aqui, se nessa parte aqui ele não tivesse jogado o bispo aqui... Não, talvez eu faria essa troca assim, colocava assim, ele capturava assim, eu capturava assim, seria mesmo, tá ligado? Ele teria que subir. Aí eu subia o peãozinho, tá ligado? Ele não poderia se aproximar tanto. Já começar a cortar a posição do rei aqui, ó. Aqui, ó, ele já não pode pegar meu bagulho aqui, ó. Já não podia pegar, ó. É, acabou. Não teria muito o que fazer, né? Jogo pra cá. Chega aqui. Aqui. E acaba. E... Tá ligado? Aí assim. Aí jogava pra cá. Aí assim. Ele capturava aqui. Não seria muito legal, mas talvez ele capturasse aqui, né? Eu teria que capturar, né? Acabar mate. De novo. É, mas acabar aqui, ó. 53. Ah, padrão. O padrão. Acabou quanto? Deixa eu ver aqui. Suposições vão acabar em... Que eu acabar... Ah, acabou em 53 também, ó. É, tudo bem. Você teria umas maneiras de prolongar o mate se ele fosse mais preciso, né? Ele deixou de capturar umas peças aí ao decorrer do jogo aí que eu pensei, nossa. Por exemplo, o bispo aqui no meio aqui, ó. O bispo que eu tinha jogado aqui no meio aqui, ele poderia ter capturado de cavalo assim. Mas ele preferiu descer o peão dele aqui pra cá.
ameaçando a a torre. Não, não era uma torre, não, era um. Era alguma coisa que ele tava ameaçando aqui. Que ele capturou, tá ligado? Mas era só isso mesmo. Eu tô pensando em voltar com os vídeos de verdade, tá ligado? Mas sei não, hein, velho, sei não. Mas é isso, meu time, era só essa revisãozinha aqui. Ficou meio longo, né, mano? 15 minutos, parece, mas a ideia vem com o momento e eu quero explicar o que eu pensaria em fazer caso eu tomasse outro rumo, sabe? Mas é isso, mano. Eu vou postar daqui a pouco. Até mais tarde, meu time. Provavelmente eu ainda trarei mais vídeos fora esse.